Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Barbeiro de 20 anos é condenado a 11 anos de prisão pelo 8 de janeiro. Mais 14 réus também foram condenados pelo STF. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta sexta-feira o barbeiro piauense João Oliveira Antunes Neto a 11 anos e 6 meses de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro. Antunes Neto tem 20 anos e, além de barbeiro, se identifica como um jovem cristão pregador do Evangelho de Jesus Cristo. O barbeiro é natural de Dirceu Arcoverde, município localizado no sudeste piauense e com pouco mais de 7 mil habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE. A corte condenou Antunes Neto a 3 crimes praticados no 8 de janeiro: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. O barbeiro está em liberdade provisória desde o dia 15 de novembro, quando foi solto com obrigação de seguir medidas cautelares pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. João se dizia um barbeiro profissional e um jovem cristão pregador do Evangelho de Jesus Cristo. O condenado pelos atos publicava fotos profissionais e não expressava opiniões políticas. Ao Estadão, o advogado de Antunes Neto, Fábio Diniz Rocha Alves, afirmou que irá recorrer da decisão e que o barbeiro estava apenas com o objetivo de se manifestar pacificamente. Além de Antunes Neto, o STF condenou outros 14 réus nesta sexta, sendo que o barbeiro piauense teve a pena mais branda junto a outro réu. 5 foram condenados a 16 anos e 6 meses de prisão, e outros 6 a 13 anos e 6 meses. Denúncia de perseguição global aos cristãos é apresentada na União Europeia. Os dados da Lista Mundial da Perseguição de 2024 foram expostos no Parlamento da União Europeia, onde deputados representantes do Parlamento Europeu, da Comissão e do Serviço Europeu para Ação Externas se reuniram para debater a situação dos cristãos que enfrentam perseguição ao redor do mundo. A divulgação dos dados da Lista Mundial de Perseguição de 2024 na União Europeia visa dar voz aos cristãos perseguidos, muitas vezes silenciados em seus próprios países. A União Europeia, com sua influência política e econômica, tem o poder de pressionar governos autoritários em questões relacionadas aos direitos humanos e à liberdade religiosa. E para a surpresa de muitos, colunista do UOL pede impeachment de Gilmar Mendes do STF. Veja o vídeo. Eu preciso jogar mais pimenta aqui no meio, porque tem uma coisa que talvez te deixe um pouco estarrecido. O Paulo que fala que os colunistas e pseudojornalistas vão para o UOL para morrer. Existe um feixe de luz que saiu do UOL. Um raiozinho de luz. Você vai botar o UOL aqui no programa? Vou botar o UOL no programa. Deixa eu pegar minha roupa radioativa aqui, minha roupa da Hazmat. O chapéu de alumínio. É mais ou menos como se eu fosse me aproximar do reator nuclear de Chernobyl. Exato. Então eu tenho que botar aqui Exato. um coletivo. Tirem as crianças da sala que ele vai botar o UOL. Vai, Marco Antônio. Walter Maierovitch critica antecipação de juízo por parte do ministro Gilmar Mendes. Isso é o Revista Oeste, porra. Isso não é o UOL, isso é pegadinha do Faustão. Mas é do UOL. É o colunista do UOL. Ele fala. Mas você não botou o UOL na tela, então tá tudo certo. Não. Eu dei uma brandada. Tá bom, vai. Ele fala. Olha que maravilhoso isso. Ele fala que o ministro Gilmar Mendes, por ter antecipado de forma pública e fora dos autos seu juízo, em determinados casos, ele é desembargador aposentado, tá? Do TJ aqui de São Paulo e é comentarista no UOL. Ele fala que Gilmar Mendes deveria ter o mandato. Na verdade, está mal escrito isso daqui, né? Não é mandato. Gilmar Mendes não tem mandato. Eles agem como se fossem mandatários, como se eles tivessem votos, mas eles não têm um voto. Ele deveria ser impedido do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que o magistrado, ao declarar para o jornal Estado de São Paulo que o ex-presidente Bolsonaro havia confessado um crime, abre aspas, parece que foi uma confissão que todos sabiam, disse Gilmar Mendes à publicação. Na visão do Maierovitch, Mendes contrariou a Constituição Federal e ele ainda falou, se referiu ao ministro do Supremo como um papagaio que atua como se fosse um formador de opinião.
Abre aspas. Isso, a declaração do Gilmar, é motivo para impeachment. O juiz não pode contrariar a Constituição. Gilmar Mendes é um papagaio há muito tempo, como se ele fosse um formador de opiniões. Ele usa esse tipo de estratégia e qual o resultado? As pessoas certamente colocando o Supremo como tribunal político, em que ministros se intrometem em tudo e que ministros pré-julgam, que é o que eles faz, que é o que ele faz sempre. Paulão. Eu tô de acordo aí. Eu acho que os motivos de impeachment já são abundantes. O que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal é que não há mais nenhum pudor. As coisas que os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem, elas deixariam aqui um ministro da Suprema Corte Americana, ou mesmo os países europeus, assim, ruborizados. Tantos discursos políticos. Olha, gente, o presidente do tribunal agora, o cara que é o presidente do tribunal, durante o governo Lula, foi pego num evento político partidário dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. O que todos esses caras fazem é uma vergonha. Mulheres, familiares, amigos, chegados com causas dentro do Supremo Tribunal Federal e com escritórios de advocacia enchendo o rabo de dinheiro. Ninguém se declara mais impedido em caso algum. O Alexandre, por exemplo, ele é vítima no inquérito lá do golpe e, ao mesmo tempo, é o juiz. E acaba sendo o acusador também, porque ele controla lá a Polícia Federal que faz a acusação e agora a PGR está jogando junto com ele. É mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, não há mais nenhum tipo de moralidade. Uma coisa que é universal dentro do direito, e eu me impressiono que os advogados sejam tão coniventes com isso que está acontecendo. Eu digo por quê? Porque a profissão do direito acabou no Brasil. Nós temos advogados aqui no chat, eles podem dizer. Eu pergunto a vocês que são advogados, você é advogado, Marco Antônio, alguém aqui se esmera para fazer uma peça bonita e tem a esperança de que a solidez do seu direito vai ser levada em consideração no tribunal em lugar da sua relação pessoal com o juiz? Hoje os advogados do Brasil não passam de lobistas de tribunais. Então, advogados que vão nas festinhas do escritório do Sérgio Bermudes ou dos outros bambamãs que fazem festas nababescas, esses escritórios que estão lá vão fazer social, que vão para Gilmar Palusa, em Portugal, advogados que estão no Congresso na Itália, onde está ou os que andam de bermuda no STF, esses são os caras que realmente operam o direito. E o nome é esse, não é mais advogado, é operador do direito. Ou, como eu gosto de dizer, lobista de tribunal. E o que está acontecendo, esse caso do Gilmar Mendes, é só porque eles perderam a vergonha. Eles perderam completamente a vergonha. Ora, o caso do aeroporto de Roma, você vê o caso do aeroporto de Roma é uma coisa absolutamente absurda. O que me impressiona no caso do Gilmar, me deixa assim um pouco consternado, é porque o Gilmar Mendes em termos de qualidade técnica, como jurista, talvez o que a gente tenha de melhor lá no Supremo Tribunal Federal. Só que ele deu um cavalo de pau, que o Gilmar Mendes passou anos defendendo, e ele era um garantista e até em certo ponto legalista, ele deu um cavalo de pau para passar a defender as coisas que ele vem defendendo agora. E eu acho que o que uniu, isso é importante que as pessoas tenham consciência disso, porque eu falava sobre isso antes da eleição. O que uniu os ministros do Supremo Tribunal Federal foi o antibolsonarismo. Sim. E o lavajatismo. Não lavajatismo. Dentro da Lava Jato, eu vou lembrar para você uma frase aqui. O faquinha é nosso, ahá, uhu. Quem proferiu essa frase? Os procuradores da Lava Jato nos seus chats. Se você for reparar... Não, o STF destruiu a Lava Jato. A gente não vai entrar nessa polêmica. Se você for reparar na época da Lava Jato, você tinha duas turmas dentro do Supremo Tribunal Federal e dependendo da turma que você caísse, eram duas turmas para julgar as questões do Supremo Tribunal Federal e dependendo das turmas que você caísse, você tinha mais ou menos chances de ser liberado.
Então, houve uma tensão durante um momento muito grande. Houve uma tensão durante um momento muito grande no Supremo Tribunal Federal entre a Lava Jato, entre os dois grupos dentro do Supremo Tribunal Federal. E o Gilmar Mendes estava dentro de um grupo minoritário. A gente não pode esquecer que a Lava Jato, até determinado momento, até ela entender, até o sistema entender que ela tinha ido longe demais e que o sistema precisava reabilitar a Lava Jato, até aquele momento, quase todos os atos, tanto do Marcelo Bretas como do Sérgio Moro, acabavam validados pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo... Já vou passar para Adriles. Eu não concordo. Não, mas não é concordar, né? Contra a fato, você não tem direito à sua própria opinião, você não pode ter direito aos seus próprios fatos. Seus próprios fatos, você não pode ter direito. Você não pode negar que a Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal, você não pode negar o Faquinha Nosso, o Raul, que era o relator, você não pode negar que o Supremo Tribunal Federal validou praticamente todos os atos da Lava Jato e que não determina, e o Gilmar Mendes estava do outro lado. E não dava momento. Pela ordem. Só um segundo. Pedir primeiro. O antilavajatismo, o antilavajatismo somado ao antibolsonarismo foi crucial para estabelecer esse sistema ditatorial que a gente está. O antilavajatismo, a saber, o anticombate à corrupção. Não interessa se teve uma turma, se teve um Faquinha, que era nosso, eventualmente. O que aconteceu e que prevaleceu foi que a Lava Jato foi arruinada. E arruinada diretamente pelos ministros do STF, em sua maioria. Pessoas que estavam presas foram soltas. Havia 183 pessoas presas por corrupção comprovada, com dinheiro retornado. Essas pessoas estão todas às ruas. A saber, a principal delas, o Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou à presidência da República. Ou seja, existe uma reorganização do establishment corrupto, moralmente, financeiramente corrupto, que foi reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal. E o seu principal artífice, seu principal ícone, foi Lula. Isso somado ao antibolsonarismo, que o Bolsonaro era um homem que criticava acerbamente o STF. Esses ministros, eu só quero desviar da pauta deles, eram ostracizados em aeroportos, em garagens, em suas casas. Então, com o ego ferido somado ao antilavajatismo, transformaram o Brasil nessa peça ditatorial que a gente hoje está sendo exposta ao mundo. Isso é fato, isso não é uma discussão subjetiva. Acho que o Paulo foi ao banheiro. Deixa eu só voltar aqui. Adriles, teu microfone está muito ruim. Eu vou pedir para você sair e entrar de novo rapidamente. Vamos lá. Eu sei que vai ter que rodar a pauta. Só para complementar esse assunto aí, eu consigo enxergar as duas pontas aí, a do Paulo e a do Adriles. O Paulo está certo quando ele diz que existiam as duas turmas e a depender de que turma caísse, teria um andamento ou outro. É um fato, isso ele está correto. Mas também, do mesmo jeito que ele usou o termo, ele próprio, Paulo Figueiredo, usou o termo aí cavalo de pau, eles deram cavalo de pau na Lava Jato. Eles deram o Supremo... Aí eu concordo com o Adriles. O Supremo Tribunal Federal deu um cavalo de pau, mesmo os que eram de uma turma ou outra, todos unanimemente resolveram destruir a Lava Jato, e foi isso que aconteceu. Isso é um fato, não dá para esconder. E finalmente as Forças Armadas começam a esboçar irritação com a Polícia Federal. O alto escalão das Forças Armadas está profundamente irritado com a Polícia Federal. Os militares, porém, só expressam na condição de anonimato. Ninguém ainda assume nada. Um texto publicado no site O Antagonista revela exatamente o que está acontecendo na caserna. Fontes ligadas ao alto escalão das Forças Armadas expressaram em condição de anonimato um profundo descontentamento com a condução das investigações da Polícia Federal. Segundo essas fontes, que fizeram circular recados na imprensa, há uma crescente tensão entre membros das Forças Armadas e a Polícia Federal, exacerbada nas últimas semanas devido aos desdobramentos do inquérito que investiga ações de Jair Bolsonaro, ex-integrantes de seu governo e membros da caserna. O principal ponto de irritação entre os militares seria a maneira como as informações referentes ao envolvimento de membros das Forças Armadas estão sendo revelados pela imprensa, que contribuiria para um desgaste da imagem das forças perante a opinião pública. A situação é ainda mais complicada pela existência de militares atualmente sob prisão preventiva relacionadas ao inquérito.
Há uma pressão considerável dentro da própria estrutura militar para que haja justificativas claras e convincentes por parte do comando das forças sobre essas detenções, especialmente considerando que os indivíduos envolvidos ainda não foram formalmente condenados pela justiça. A tendência é a pressão aumentar. Sérgio Etchegói explica como o sistema agiu para tirar Bolsonaro e promover Lula. Assista. Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Bem, criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer, muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil, até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O novo governo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.